Room Sessions a me guiar. O som do vento, vou viajar. Histórias guardadas no olhar. Viagens para países, digamos, não normais. O que é que achas sobre isso? Como assim? Oh, João. Não percebi mesmo a tua pergunta, estou-me a falar a sério? Imagina, para países fora do comum, as pessoas normalmente agora vão muito para a Europa, muito para países desenvolvidos. Exato. Viagens para países menos desenvolvidos. O que é que achas sobre isso? Acho que é bom para as pessoas também começarem a perceber, e agora isto pareceu quase uma entrevista tipo, o que é que achas sobre isso? Exato. Tipo, o que dizem? Pensei nisso. Imagina, é bom para as pessoas também saberem, acho eu, e terem um bocadinho de noção do que é o reduto fora, ou seja, tipo, sair um bocado da bolha. Porque imagina... Que é o mundo, na verdade. Exatamente. Que o mundo não é só, tipo... Imagina, não estamos todos seguros, apesar de Portugal ser um país estupidamente seguro. Já foi mais. Certo, mas continua a ser um país seguro comparado com países menos desenvolvidos. E muita gente tem aquele choque de realidade. Vamos entrar aqui. Não te esqueças do que vais dizer. Numa cena polémica, já que estamos a falar disso. Burcas foram proibidas. E não foram proibidas. Sim. Ainda vai entrar aí. Concordas? Numa cena. Ou não? Opa, imagina. Isso é um bocado polémico. Sim. Devo dizer que burca não é a mesma coisa do que Hijab, acho eu. hijab. Acho que é uma cena assim, acho que há uma diferença assim. Imagina, eu sou a favor. Imagina. Tapar o cabelo. Que é um hijab. Acho que é um hijab. Está tudo bem. Não vejo problemas nisso, ok? Agora, uma burca, onde, tipo... Eu percebo que seja religião... Mas eu acho que é mais... Eu acho que começou como machismo. Não podes olhar para a minha mulher, ponto. Sim, isso sim. Mas imagina, mas é aquela coisa de... Por exemplo... As pessoas também agora estão a dizer... e tal... por exemplo, estava aqui a pensar... e tal, a cena de... o direito da mulher e tudo isso e a religião, eu percebo. Não, a burca, para mim, é não há, eu não sei, contra os direitos da mulher. Eu não tenho essa noção, mas isso é... a burca é aquilo que tu eu estás sei, que nem se vê os olhos, mas a minha questão é, e aqui só uma questão, isso é religioso ou é... é cultural. É cultural, ou seja, não é religioso, imagina, não é, por exemplo, o islamismo... É assim, eu espero... que não esteja a cometer uma gafa. Pois eu também não sei. Eu também não sei. Ou seja, pronto. Se for, e vamos aqui agora colocar os dois lances. Se for cultural, se tu vais para uma cultura nova de um país ocidental, porque nós estamos no Ocidente, e não significa que seja Portugal, seja Espanha e tudo isso. Aliás, hoje vi uma notícia e nós somos um dos 12 países na Europa que não temos, acho eu, qualquer lei ou legislação relativamente a isso. Agora, eu já vou ao outro lado da lei. Se vais falar, se é uma questão cultural, eu concordo com a situação de, ok, é uma cultura nova, tu tens de te adaptar à cultura deles. Ou seja, não és tu, desculpa, tu não. As outras pessoas têm que se adaptar à tua cultura. Ou seja, se nós não usamos burcas, ok, os hijabs eu até eu percebo, mas as burcas, se não usas burcas cá, também não vais fazer, ou seja, não é porque tu és de um país que usa, se este país, se nós não usamos, é uma questão de noção. Agora, sim, concordo que é uma questão de machismo, é uma questão de tipo, eu não posso olhar para a minha mulher, só eu é que posso. Eu acho que isso é contra os direitos da mulher. E certo. Tal, não o problema aqui tens a outra questão, que é, imagina, e eu vou dar um exemplo muito simples, por exemplo, nós temos uma lei em Portugal que é proibido fumar nas praias. E isso acontece. Agora diz uma coisa, sei lá, não sei há quanto tempo nós permitimos esta questão de imigração descontrolada, assim podemos dizer, mas há quantas mulheres viste de burca? Já viste as multas? São 200 a 2 mil euros ou 200 a 4 mil euros. É uma questão de dinheiro, eu acho que é uma questão mais de não só, sim, mas também é a questão de ir buscar dinheiro a coisas do que provavelmente. Mas atenção, relativamente a isso, eu concordo com o facto de haver se é uma questão cultural,
Então aí sim. Eu acho que Agora, é se for uma opção. questão religiosa, aí entramos noutra questão que não... Mas imagina, há outras opções. O hijab não é, eu não vejo de todo mal nisso. Eu nunca concordei com burcas porque aquilo, nem os olhos tu vês, aquilo está tapado, está tudo preto. Certo. Aquilo é literalmente, das duas, ou não sais de casa, Ou quando Ou- sais com burca. exato. Não... Se for uma coisa cultural, eu acho que a nossa cultura é diferente da deles. Ou seja, adapta-se à cultura dali. O problema aqui é que... Pá, é aquela questão que tu Assim, eu dizes. só espero que não vão ter nenhum aqui talibã a ver isto. Pá, mas é uma opinião, percebes? E tu não estás numa ditadura, estás numa democracia. Tens a tua opinião, quer as pessoas gostem ou não gostem. Agora, eu acho é que, se eu concordo, não. Se acho que fizeram bem em fazer a lei, sim. Agora, também acho que é a questão do outro lado da moeda, que é quem é que vai fiscalizar. Quer dizer, isso é mais fácil de fiscalizar do que provavelmente de fumar nas praias. Sim, isso claro que sim. Mas é aquela questão de ir buscar dinheiro. Eu acho que é questão de ir buscar dinheiro. É questão de tipo, ok, se fizeres, vais lá a multa. Mas o problema é, imagina, por exemplo, ok, vamos falar isto de uma coisa. Qual seria o fiscal, a farda de um fiscal para burcas? Mas atenção, que eu não sei até que ponto é que é proibido. É proibido a tirar beatas. Porque eu sei, por exemplo, pelo menos na tocha, tu tens uns cinzeirozinhos à porta dos passadiços, à entrada dos passadiços, não é à Certo. porta. Tens uns cinzeirositos em que tu enches aquilo de areia e metes para lá as beatas. Quando sais da Certo. praia, metes as beatas no chão. Portanto, não deve ser proibido fumar na praia. Certo, deve mas ser proibido imagina, mas pôr como beatas é que vais no- fiscalizar isso? Ok, é mais fácil fiscalizar uma burca, provavelmente uma... Muito mais. Mas lá está, mas imagina, mas eu continuo a dizer, isto é questão de extrair Mas dinheiro. eu acho que isso vai de encontrar as culturas. E depois lá há uma está. questão que é, eu ainda hoje li, e não te vais dizer, é possível que a lei seja inconstitucional. Sim, mas imagina. Porque estavam a falar na questão da religião. Por isso é que eu digo, eu não sei se é uma questão religiosa, eu ia dizer religional, eu ia dizer isto, mas religiosa ou cultural. Exato. Se for uma questão religiosa, aí eu compreendo a situação dele, porque há acho que na Constituição, eu pelo menos li isso, e perdoem-me se estiver enganado, mas acho que é um princípio da liberdade da religião, uma coisa qualquer. Mas isso, E se assim for, ok. Agora, mais se ou for uma menos. questão cultural, eu estou contigo na situação de se calhar de não ser permitido, porque é uma questão cultural, nós não Exato, usamos mas isso isso. também vai de encontro ao... De encontro não. Vai ao encontro. De encontro Uhum. é uma coisa negativa. Vai ao encontro da diferença de culturas, que era isso que nós íamos falar. Sim. Que é a questão de, por exemplo, muita gente fica com choque quando vai para a Tunísia. Ou para a Tunísia. Tailândia. Até mais que acho que é mais a Tailândia. Deixa-me só tirar o som Sim, desculpa. do telefone dela. Acho que é a Tailândia. Sim. Quando são países mais pobres, mesmo a própria África, mesmo o próprio Cabo Verde e afins, Eu acho eu que não vou aí é dizer mais Brasil um ser o choque. facto mais pobre o Brasil, porque não é questão, há muitas favelas, há muitos barros de lata e extensão, as favelas existem. Mas acho que é mais por ser perigoso do que propriamente. Sim, mas as favelas também existem porque deixaram que os grupos porque deixaram que os grupos criminosos também tomassem e fizessem as leis deles nas próprias favelas. Sim, sim. Há vários podcasts no YouTube, se quiserem ver, de ex-agentes que para entrar lá dentro nem eles entravam. Nem eu entrava, portanto, ou seja, mas na questão da cultura... Mas já, desculpa. Há favelas que tu consegues visitar. Exatamente. Com muito cuidado, com exatamente, guia. certo, Mas- correto, mas imagina, mas aí continuamos a dizer que é a situação do choque cultural, que é, muita gente vai para esses países e não tem noção da cultura que é. Eu dou-te um exemplo muito simples. Eu fui uma semana de Erasmus em 2017 para a Turquia. Parece que estranho ir só uma semana de Erasmus, mas havia lá um projeto que é o Erasmus+, então ias uma semana para a Turquia de Erasmus. E então eu fui para a parte, toda a gente ia para a parte rica, e por exemplo na Turquia, não sei agora, mas na altura quando eu fui, há uma lei não, lá está a situação de o homem não vê a mulher. Ou seja, se tiveres por exemplo, imagina, no exemplo, na tua casa são, por exemplo, 2 homens, 2 mulheres, primeiro vão as mulheres comer, depois elas fecham-se no quarto, há um sinal em que elas estão no quarto e os homens saem. Portanto, os homens não se cruzam com as mulheres. Neste caso, acho que os irmãos não se cruzam com as irmãs, ou os visitantes não se cruzam com os irmãos, ou com as pessoas. Pronto. No meu caso, tenho várias histórias caricatas sobre isso, por exemplo, o facto da primeira vez que entrei em casa, entrei de sapatilhas. Foi espetacular, entrei para aquilo como se entrasse numa casa portuguesa, então boa tarde, tudo bem. E pararam-me logo no hall de entrada, tipo, então, mas, e eu, imagina, um chaval, né, 17 anos, ou 18, não 17, tinha 17, ou 16, 17 anos, e ficar tipo,
então, mas o que é que está aqui a acontecer? E então qual era o problema? Era a questão das sapatilhas. Disseram-me logo, o mal fica lá fora, portanto, as sapatilhas ficam lá fora, andas aqui descalço, ou então só com meias. Tudo bem. E depois acaba por ser hábito. Eu sempre convivi, por exemplo, os meus colegas achavam estranho, eu sempre convivi, por exemplo, entre o colega, o moço que me deu casa, e as irmãs dele, e a mãe, e tudo isso. Pronto, eu não convivi com o pai, porque o pai estava imigrado para trabalhar, mas de resto fazia-se, eu convivia com eles ali à vontade, eles achavam bué estranho. Isto para dizer, pronto, é uma cultura diferente. Eu estive na parte pobre de Istambul, ou seja, eu estive na parte em que tu vês lixo na porta, tu vês tipo tudo, tu vês pessoas a alimentar-se do lixo que está na porta porque pá, não têm mais nada para comer, então vão fazer aquilo. Tu vês toda a possível selvagem que existe ali, pronto, opá, porque é questão cultural. E por exemplo a cultura que muita gente, eu já vi isto, já disse em TikToks, em Reels de Instagram, que vão à Turquia e não conseguem, e não percebem o porquê, que é o facto de às 4 da manhã, quando começa a dar o sol, eles começam a rezar ao sol pai durante 4 horas. Eu acordava às 4 e tal da manhã com um homem na mesquita mais próxima, acho que é na mesquita, não sei se perdoem-me se eu estiver enganado, a cantar ao sol durante 4 horas numa coluna em que dava para toda a gente ouvir e tudo, não sei o que é. Eu cheguei ao ponto em discutir religião com turcos que são islãos, quer dizer, alguns, né? Eles têm várias religiões, ou seja, tinhas uma liberdade, minha mãe sempre com medo disso, mas eu dizia, tipo, se eu ouço o facto das religiões deles, eles também têm que ouvir o facto da nossa religião, nós somos ocidentais, portanto, ou seja, na verdade, nós temos uma forma diferente disso, e é totalmente diferente, a verdade é uma, portanto, e eu vi isso, foi um choque, né? A verdade, estás a falar de choque de culturas, é um choque do caraças, estás a chegar, e, por exemplo, chegares a casa com o rapaz e o rapaz dizer eu vou rezar a Allah. Pá, e a primeira vez, tipo, imagina, isto tinha acabado, quase os atentados todos, ficavas um choque. E eu juro por tudo que eu fiquei assustado quando vi o moço a rezar a Allah, porque o moço entrou em transe, tipo, não era bem em transe, mas imagina, tipo, o moço começou, sei lá, eu não vou dizer exorcismo, porque não é exorcismo, mas ficava lá a fazer qualquer coisa e eu perguntava às irmãs que falavam minimamente inglês, se bem que aqueles povos não falam muito bem inglês, perguntar tipo, olha, o que é que está a acontecer? E ele, deixa-o estar que ele já volta a ele. E eu, já volta a ele? Malta, tipo, ele já volta a ele nada, eu já quero ir embora, tipo, então, dá para trocar de casa, não? E quando ele voltou a ele, pronto, a questão dele toda, fiquei tipo a olhar para ele, mas, sim, tem que ser. E eu fiquei, lá está, imagina um chaval de 6 a 7 anos, ficar ali tipo, mas já vais? Já é mais um copo? Tu numa viagem normal, não tens acesso a essas coisas. Depende dos sítios que fores. Tu quando vais viajar... Vais para a Índia, por exemplo. Sim, não é isso. Tu quando vais viajar, tu não tens contacto com os locais. Sim. Imagina, mas levas um choque cultural na mesma. Levas um choque cultural, mas não é esse choque de os veres, por exemplo, a rezar às 4 da manhã porque tu não vais para a casa de um local. Em princípio, atenção. Em princípio, sim. Não sabes isso dos homens e das mulheres porque também não convives com o Sim, local. O que eu quero dizer aqui é, tu vais para um país desses e eu sei da tua experiência, por exemplo, tu viste armas como se fosse como se fosse o supermercado. Sim. Isso para eles é normal. E tu, quando vais para esse tipo de países, tens de estar preparado para ver tudo. Sim, certo. Correto. Isso é facto. Tipo, vê-se tudo, não é? Tu tens de estar... não vês mercados em, tipo, como se fosse Mercado Livre, tipo o LX da Turquia, a fazer a venda de armas, mas a pessoa que eu estava tinha um arsenal em casa, porque aquilo supostamente, dizia ele, era sítio de guerra. E uma coisa fixe foi ele, lá está, eu sei que é diferente, como a Miquela dizia a verdade, mas ele também só me disse, eu só te mostrei isto agora para tu não apanhares um choque. Porque apanhas um choque muito rápido. E é verdade, imagina-se. Pensa assim, entras na primeira casa, ok, espera aí, vou-te já mostrar uma coisa para tu não ficares traumatizado. Tu fazes tudo menos isso. Sim. Te vão dizer a mesma coisa, tipo, olha, eu vou-te mostrar isto para tu não ficares traumatizado, mas para achares que é normal, tu fazes tudo menos achando que é normal. Outro exemplo, só à parte, não que vais dizer, na Turquia, por exemplo, na casa onde eu fiquei, e não é só na casa onde eu fiquei, foi na casa dos meus colegas também ficaram, os homens dormem num quarto, as mulheres dormem noutro. Foi bué da estranho porque... Sim, mas... E atenção, o homem vive aqui, o homem dorme aqui, a mulher dorme para ir aqui, para ficar enquadrado na cama. Ou seja, imagina, por exemplo, dou-te um exemplo, o homem dorme na janela e ele dorme aqui. Estás a ver? Tipo, a distância, vocês não têm noção da distância, mas para vocês perceberem que é relativamente longe.
Mas eu imagino mais, mas eu acho que o mais facto de choque cultural que tu estás a fazer é a questão da pobreza. Exato, era isso que eu ia dizer. Ok, entendo esse teu choque e tudo certo, mas a maior parte das pessoas não vai conviver com essa realidade. Sim, claro. Isso é normal. Portanto, o que eu quero saber é a tua opinião sobre viagens, efetivamente. Tu vai... E isso acontece, tu vais a um país desses e tu consegues ver armas, tu consegues ver A guerra. pobreza própria, sim. Sim, consegues ver a pobreza. Tu vais a Marrocos e regateando regateando um bocadinho, eles quase fazem aquelas coisas por borda, porque eles necessitam de dinheiro. Do dinheiro, sim. Eu acho que a malta não está habituada a isso. Mesmo os próprios jovens. Sim, eu acho que há pessoas que estão, mas a maior parte das pessoas que vai viajar para sítios que estão na moda. Que estão, sim, nem digo que estão na moda, mas que são, se calhar, sítios que a maior parte das pessoas não tem poder aquisitivo para ir. Não é capaz de ir a esses sítios. Por exemplo, a maior parte das pessoas vai para Cabo Verde para ir para resorts. Sim, para Ilha dos Sals e afim. Exatamente. Eles não têm noção como é que é o ordenado lá. Dou-te um exemplo, por exemplo, imagina, as pessoas acham Marrocos andar em tuk-tuk é muito fixe. Andar naqueles comboios agarrados, por exemplo, acho que é na Tailândia, Tunísia, não sei. Não, é Tailândia. É Tailândia que tu vês, tipo, imagina, passa um comboio, tu tens de tipo, desviar porque para passar um comboio estão ali agarradas, mas, por exemplo, as questões dos tuk-tuks lá fora, não é como aqui. nem é a questão, é tu às vezes, tipo, as pessoas nem têm a noção do quão é complicado para eles fazerem, tipo, eles andam ali quase a mendigar para te ver. Aqui não, aqui se o tuk-tuk estiver vazio, tu também não há stress. Atenção, mas também há muita Ai, fogo, o que é que se passa hoje? São 10h30 da noite quase e tu ainda estás a gravar num... corrupção. Sim, certo. Principalmente com os polícias, atenção. Sim. São os próprios polícias que chegam lá e que te extorquem. Sim, isso sim, mas lá está, mas continuo a dizer, mas a maior parte da malta não vai para essas, eu já sei que vais precisar de provavelmente alguma coisa, eu acho que a maior parte da malta não vai para esses sítios para fazer, ou seja, para conhecer esse sítio, vai para esses sítios para conhecer, para ir para resorts e nada contra, malta, atenção, não tenho nada contra isso, muito pelo contrário, nem toda a gente tem que viver as experiências que eu vivo, que eu vivi, ou que, sei lá, a pessoa A, B ou C viveu, mas acho que é a questão do choque cultural, dizer, porra, eu fui para aquele país e Nossa Senhora, por exemplo, queres um choque cultural diferente? Nós aqui não estamos habituados a ver supercarros na rua. Sim. Mas isto para o positivo e para o negativo, né? Para o positivo, por exemplo, toda a gente vai para o Dubai e fica, andam em Lamborghinis e tudo isso. Eu acho que pior que o Dubai é o Mónaco. Depende. Por exemplo, há uma lei no Dubai, dou-te um exemplo. Mais um exemplo de uma pessoa que foi para o Dubai, também porque teve dinheiro, foi para o Dubai e não roubas, ninguém rouba nada no Dubai. Não. Porque a primeira coisa que tu roubares... carteira em cima do carro, esqueces-te, voltas para trás e a carteira está lá. Exatamente, porque se te roubarem ficas sem uma mão. Mas isso, lá está, é cultura. Aqui... Lá está, mas é a questão positiva da situação. Eu também... Por exemplo, queres a parte negativa? No Brasil deixas um telefone, andas com o telefone na mão, és roubada. Sim, não sei se é verdade ou não, mas é o que dizem. Portanto, ou seja, na verdade tens o choque cultural negativo e positivo da situação. Lá está, continuo a dizer. O Mónaco, por exemplo, também é outra coisa. Se bem que o Mónaco é mais pelo facto de luxúria. E luxo também como o Dubai é. Mas lá está, mas estamos a falar na parte negativa, também vamos falar da parte positiva, que é vais ao Mónaco, vês barcos, vês iates, vês tipo, desculpem, eu sei que a gente vai falar de Fórmula 1, mas vês Max Verstappen para andar na rua, vês carros, supercarros e tudo isso, tipo, uou, o que é que está a acontecer aqui? Mas eu acho que o Mónaco é um sítio, pronto, luxuoso e tudo mais, mas... Por exemplo, eu falo pelas mulheres. É seguro para as mulheres. Tu vais para o Dubai. O Dubai também. É seguro para as mulheres, mas as mulheres não têm... As leis não são a mesma coisa. Para as mulheres e para os homens. Eu já vi vídeos de sim, já vi vídeos que não tenho uma opinião formada sobre a situação do Dubai. Por exemplo, Turquia, vocês podem usar roupa normal, calções. Nós não podemos mostrar os ombros. Achas normal? Certo, está um calor, está 40 graus. Vocês podem usar o que quiserem. Nós não. Certo. Viste esse ponto, sim. Marrocos é igual. Marrocos, por acaso, nunca fui. Marrocos, tipo, mais para aquele lado. É um bocado... Mas lá está, é choque de cultura. Sim.
Mas imagina, mas aí entra noutro ponto que é, imagina. Por exemplo, tu vais fazer uma viagem para esse sítio, não é? Imagina, por exemplo, vais fazer viagens para esses sítios, para os choques, para conhecer o mundo e ser um bocadinho da bolha que tu tens no meu reduto é que estou bem. E conhecer que, sei lá, imagina, por exemplo, não entrando em politiquices, porque não é... Eu não discuto política e fica já aqui, tenho a minha opinião e tudo, mas imagina, sei lá, aqui acho que estamos mal com uma pessoa A, B ou C ou o que seja e vais para outro sítio e se calhar tipo a mesma, sei lá, aí é diferente porque ali tens outras expressões. Sim. Mas imagina, viajar, por exemplo, tu achas, imagina, ok, conheces choques e não sei o que mais. Imagina, por exemplo, viajares para um determinado sítio, para um determinado lugar, ou viajar no sentido geral, torna-te mais arrogante ou torna-te mais... Tolerante. Sim, por exemplo, tolerante. Imagina, qual é que tu achas? Se te torna mais tolerante ou torna-te mais arrogante? Pessoalmente? No Ou a geral, minha opinião no geral? Pode ser pessoalmente e a tua opinião no geral. Pessoalmente, tolerante. No geral, acho que depende muito da pessoa. Eu acho que uma pessoa que esteja habituada... Eu não estou a criticar ninguém, fica aqui dito. Mas percebam que isto são opiniões. Exato. Room Sessions é opiniões. Nós só discutimos. Não há certezas sobre Exatamente. Aliás, desculpa não querendo dizer, nós começamos a situação das burcas e eu disse logo, eu não tenho a certeza se é cultural ou religião. E dependendo se for religião ou cultural, são questões diferentes. Exato. Portanto, mas lá está. Mas torna-te mais arrogante ou mais tolerante? É isso. Depende da pessoa. Eu acho que as pessoas que estão habituadas a ter tudo na vida, a não ouvirem um não, e que já são arrogantes delas, acho que ir a esses sítios só vai fazer pior. Há aquela teoria de eu acho que se tiverem um choque cultural vai perceber que eles têm tudo e que não podem exigir. Há casos que até pode ser assim, ok, tenho tudo, tenho uma casa com piscina, tenho uns pais que me dão dinheiro sempre que eu quero, vou para Angola, vejo pessoas a passar fome e penso, ok, eu se calhar não posso exigir demasiado. Ok, acredito que também era pessoas assim. Mas eu acho que isso faz com que o teu ego suba de uma forma... eu é que sou bom. Estás a ver? Ou tens alguém que sabe que passa por dificuldades e é capaz... Por exemplo, eu vou ser aqui muito sincera. Não é... Eu sei que isto não é cultural, mas só para falar de egoísmo. As pessoas, por exemplo, na minha escola não é um colégio, não é nada, onde eu andei, e eu sabia que havia muita gente que sofria bullying porque não tinha roupa de marca. Por exemplo, em vez das sapatilhas serem All-Star, eram... All-Star. Em vez de ser Adidas, era Adidas. Tommy Hilfiger era Tommy Hilfiger. Tipo, é assim, e... As pessoas têm que entender que nem toda a gente tem a capacidade. Se aqui, em Portugal, que há um ordenado mínimo estipulado, às vezes as pessoas não têm capacidade para isso, há pessoas que não têm capacidade para viajar, porque não dá. Chegam àquela altura do mês e não têm dinheiro, nem sequer dinheiro para comer têm. E tu perceberes que, ok, essas pessoas já estão mal, já não é fácil viver aqui. Tu vês cada vez mais mendigos na rua. Que isso faz-me uma aflição. Não por mau sentido, atenção. Sim, porque mas... tenho pena. Tu vais a outros países e vês que... Espera, se calhar nós estamos mal no nosso país, mas estes estão piores. Porque eles não têm o ordenado mínimo estipulado. Tu vês crianças a trabalhar que se calhar recebem 40 euros por mês. E já é muito... Tu vais a Cabo Verde, se deres uma gorjeta de 20 euros, já é muito para eles. Muito mesmo. Certo, sim. Imagina, mas aí, por exemplo, eu sei que isto não é bem viajar, mas, por exemplo, aquelas pessoas que vão daqui para Cabo Verde em voluntariado, acho que são voluntariados. Normalmente não é para Cabo Verde, mas sim. Pronto, mas vão para a África, vamos dizer, pronto, no geral, e vão até conviver com pessoas palopes, portanto, os países palop, países em que a língua oficial é o português. Imagina... Eu nunca fui para lá.
Eu conheço pessoas que já foram. Pois, é isso. Imagina, e era aí que eu ia tocar. Achas que essas pessoas tipo, vêm melhores? Ou seja, vêm com uma cultura diferente, vêm com um olhar diferente do mundo? Isto pareceu muito filosófico, mas é a questão de... Imagina, eu estou bem aqui, eu estou ótimo aqui, e atenção, isto é um bocado ato de coragem, porque vais um bocado para o desconhecido. Exatamente. Na situação de tipo, eu não sei para onde é que vou, eu sei que vou para algum sítio. Ou seja, eu sei para onde é que vou, não sei o que é que vou encontrar. Eu vou ser muito sincera. Mas imagina, por exemplo, e não te esqueças o que vais dizer, na sinceridade, melhora, ou seja, vem de uma forma diferente e depois, segunda questão que é, para essas pessoas que são arrogantes, porque já têm tudo e não precisam de pedir nada e afins, melhorava? Tipo, viam uma forma diferente do mundo ou continuavam a dizer, ei, mãe, porra, nós temos, imagina, 2 milhões na conta, deixa estar, que eles ali têm... Pronto, isto não é neste sotaque, né? Porque era mais tipo, eles trabalhem, pá, porque a gente está também aqui na nossa vivenda com os nossos 74 carros na garagem. Sim, a criada, nem sequer exato, é empregada. Não é empregada, a nossa criada já recebe muito, recebe tipo 600 euros, por amor de Deus. Tipo, come on. Ao menos tem uma casa. Exatamente, ao menos tem uma casa, eles lá vivem no meio do nada, pronto. Imagina. É uma caricatura, mas é verdade, muitas vezes acontece. Eu acho que tu, para ir para esses sítios, tens que ter uma mente super aberta, porque tu sabes que não vais para te instalares num melhor hotel. Tu sabes que não vais para lá brincar. Tu vais para lá ajudar, vais se calhar dar aulas, vais estar com crianças que sabes que não têm o que comer, vais ter que brincar com elas. E uma coisa que eu percebi foi, eles são muito mais felizes. Tu olhas para as crianças, se calhar, tu não podes olhar com pena, não é? Porque eles sentem, mas tu olhas e tu vês que eles, com qualquer coisa, eles ficam contentes. Só o facto de tu estás lá, presente, a brincar com eles ficam tipo radiantes a olhar para ti e tu ficas... E tu para ir para lá tens que ir com uma mentalidade muito aberta. E claro que aquilo te distrai por dentro durante as primeiras semanas, mas depois acho que te torna realmente uma pessoa melhor, na minha opinião. Mas também sei de pessoas, não pessoas próximas de mim, mas já ouvi casos que foram para voluntário só para viajar. Por exemplo, eu no último ano que estive a trabalhar no hotel, eu tive que dividir quarto com uma rapariga. Essa rapariga disse-me que ia fazer voluntário para a Europa porque durante a altura que não estava a fazer voluntariado podia viajar para outros países que estava tudo pago. Sabes-me aquela coisa de agora está um bocado na moda e isto agora está um bocado na moda a cena de, imagina, eu acabo o meu 12º ano, chego à beira da minha mãe e digo, mãe, eu quero conhecer o mundo. E desculpem a voz diferente, mas é para vocês perceberem. Portanto, a mãe vai ter que me emprestar 26 mil euros para eu ir a andar pelo mundo todo, porque eu preciso de alinhar os meus chakras. Não, meu anjo, tu não precisas... primeiro, desculpem o tempo, tu precisavas de chapada quando eras um bocadinho mais jovem. E se calhar puxassem um bocadinho mais à terra. Porque eu acho que se você perguntasse à minha mãe, mãe, precisa alinhar o chakra? Mãe, sim, alinhas o chakra a trabalhar. Alinhas o chakra a trabalhar. Imagina, eu entendo que algumas pessoas precisem de um ano parado. Certo, mas não é agora. Certo, desculpa, meu anjo, mas não é ao final de 12 anos a estudar. Não é isso, tu imagina. Quando sais do teu 12º ano ou da tua faculdade, pronto, aos 23 anos, 24 anos, que seja, não sei, ou 22, pronto, vamos entre os 22 e os 24, tu nem sabes o que é que tu queres ser da tua vida. Certo, mas tu Quer dizer, tu na verdade já sabes, mas imagina, não tens aquela cena de, sei lá, eu preciso de parar um ano. Depende, tu também tiveste uma experiência muito diferente da minha. Eu não parei de estudar durante 12, 13, ou seja, eu fiquei 5 anos na faculdade, mais um a fazer a preparação 6, mais 12 seguidos são 18. Certo, mas eu não estou a dizer isso. Imagina, tu terminaste a tua licenciatura e sabias que não querias fazer mestrado. Certo. Há pessoas em que não têm a certeza e então precisam de parar um ano. Que eu acho que é o pior erro, porque as pessoas, a maior parte das vezes, não volta.
Eu vi isso pelo meu irmão. Ele, não quer ir já para a universidade. No 12º ano não quer ir já para a universidade. Não foi e depois não voltou mais. Certo, mas o mestrado não é algo que tu precises de seguir. Ok, da licenciatura também não. Se bem que cada vez mais há mais malta a pedir licenciados e não... Estás a desvalorizar o meu mestrado? Não, só estou a dizer aqui, imagina, tu tens tempo a fazer mestrado. Tens tempo a fazer o teu mestrado, mas imagina, no meu caso... Isto para dizer porque de tipo... Mas isso é diferente, estás a perceber? Eu sei, mas porque tu, por exemplo, naquele ano estás parada de estudar... Mas ou tens um part-time ali, coisa. ou estás Sim, a pensar em projetos, exato. lanças um projeto tipo, sei lá, imagina, eu vi pessoas que lançaram podcasts Já no ano tão Já parados. estamos a desvirtuar do Mas do é tema. verdade, mas na situação de, imagina, não é questão de, mãe, preciso de 25 mil euros, ou 10 mil euros, ou 5 mil Para ir euros, que conhecer seja, o mundo. Eu para ir conhecer entendo, o mundo. sim. Não é Não com é, esta não é, idade, não. tu vais conhecer o teu, não é Claro nesta que não. idade que vais alinhar os teus chakras. Não é, tipo, e a verdade é uma, tipo, ai malta, mãe, eu preciso de saber o que é que, eu não sei o que é que quero da vida. Não, tu sabes o que queres da vida, tu queres ir trabalhar. Porque depois é aquela questão de, um ano também estou bem, 2 anos também estou tranquilo, e depois imagina se a mãe depois também conseguir, ou os pais que tiverem boas posses, também se calhar podem fazer isso. E atenção, eu não, porque eu, graças a Nosso Senhor, infelizmente, tive sempre que trabalhar. Mas a questão é, por exemplo, eu dou-te um exemplo, eu tenho um part-time ao sábado. Não importa onde, não importa o quê, não importa fazer o quê. Tenho um part-time ao sábado. Tenho lá um moço com 21 anos, ok? O moço está ali obrigado. Eu soube esta semana. João, nós ontem tivemos um claro caso, claro exemplo disso. Que Sim, estava uma pessoa a trabalhar obrigado. certo, mas imagina, mas o moço está na casa de banho porque está no telefone, ou precisa estar no telefone, ou então tipo, está ali, mas está ali só por estar. Eu continuo-te a dizer, eu ainda ontem soube uma questão de ele numa das semanas que eu não fui. Ele chegou às 11 da manhã e disse que tinha ido ao médico. Ele estava com uma cara de sono pior de quando tu acordas. E atenção, a tua cara de sono não é, mas estás a perceber, ou seja, eu estava com aquela remela no olho, estava tipo, bom dia, tudo bem. Tipo, eu estou para avisar, onde eu trabalho fecha à 1. Tipo, ou seja, imagina, começamos às 8 da manhã a trabalhar. É aquela questão de 18 à 1, tipo, tu chegas às 11 e depois estás ali tipo contrariado porque Certo. só queres ganhar o teu dinheiro e não é aquilo que tu queres. Eu percebo, agora, cada vez mais eu acho que a geração Z, como se costuma dizer que é a geração dos nómadas digitais, toda a gente quer ser influenciador, toda a gente quer ser youtuber, toda a gente quer ser tiktoker, toda a gente quer ser influenciador. Toda a gente quer coisinhas feitas e estar em casa sem fazer nenhum. Certo. Ponto. Infelizmente. É que não há outra coisa. Mas é assim, imagina, depois os putos também, eu sei que a gente vai desvirtuar um bocadinho, mas imagina, os putos também depois estão sempre a casa ao telefone. Certo. E já vêm com isso e depois vêm muitos TikToks em brasileiro de pessoas, imagina, por exemplo, eu sinto que o que tu és, o que tu aprendes em criança, ou do que tu és tu que lidas em criança, é muito o que tu vais ser um bocado em adulto. Depende. Eu vi um podcast do Ruben Amorim no Maluco Beleza, e podem ver isto à vontade. O filho do antigo jogador de futebol, que era o Hugo Viana, queria ser youtuber há 10 anos atrás. Certo, mas imagina. Porque estava na moda dos youtubers. E depois lá está a questão da ostentação. Porque vão viajar. Lá está outra vez a volta. Exato. Vão viajar. Isso é o que é mais importante. Porque vão viajar, porque vão conhecer, porque têm, parece que é de quase dinheiro infinito. Eu tenho um caso, não é uma pessoa próxima, mas uma miúda que tem 7 anos, ela é arrogante. Porque ela, num mês, é capaz de ir a 3 países diferentes. Com os pais. E ela, eu já fui aqui, já fui acolá. Estão a criar uma miúda que não tem noção das coisas. Não. Eu já fui aqui, já foste a quantos países? É mesmo assim ela. E como é que ela depois vai receber esse choque? Porque é preciso receber esse choque. Mas, por exemplo... Agora aqui outra coisa. Tu, às vezes, vais viajar para quê? Qual é o objetivo de viajar? O que é que tu tencionas sentir quando vais viajar? Eu não tenciono sentir nada. Eu tenciono, tipo... Imagina... Por exemplo, eras capaz de pegar numa mala e ires para um país que não te sentes confortável? Por exemplo, Eu acho que sim. para o Irão? Neste momento. Neste momento? Eu acho que sim.
Apesar de ser um bocado de coisa, acho que sim. Imagina, eu não sei se era com medo com medo. Não é uma coisa, ok. Mas aqui, lá está, continuamos a diferenciação entre homens e mulheres. Não, homem o no medo Irão, da guerra. Também sim. mas também sim, mas de a homens questão e da mulheres, cultura. Mas pronto, ok. Então vamos aqui. Tu viajas para te sentires Por exemplo, imagina, vais para a Argentina, por exemplo. mais leve. Ok, também tens um choque. Aí. Lá está, mas pegas uma mochila e vais? Eu ia, por exemplo. Talvez ia, Estados Unidos. Mas, Mas os Estados Unidos já é um bocadinho American Dream. certo, também é. Mas tu viajas para te sentires. Isso é a mesma coisa que, eu quero conhecer o mundo, para onde é que tu vais? Vais para a América. Entendo. Percebo, ok, tudo bem, mas tu na América não vais conhecer assim tão bem a cultura. Vais conhecer a cultura americana, certo? Mas eu quando falo de conhecer, pegar uma mochila e ir, é como muita gente vai daqui, tipo, onde é que vou? Não sei. Sim, mas porquê que fazem isso? Para se sentir. Aqui sentem-se presos. Presos à Aqui sentem-se rotina, presos. confortáveis, acho eu. Não é isso, imagina, tu sentes-te preso à tua rotina, sentes preso a ver sempre as mesmas pessoas e tu viajas para não te sentires preso, para Sim. tipo sentires um pouco pá, que a tua vida é mais leve, para sentires liberdade. Uhum. E normalmente, Uhum. e opá, não vamos estar aqui, tu vais para sítios em que te sentes confortável a ir. Certo. Pronto. Mas isso é questão de sair da zona de conforto. Porque imagina, tu sais da tua zona de conforto, tu queres ir procurar o desconfortável. Tu queres ir procurar, lá está a situação, por exemplo, da África, tu queres ir para a África, para a beira das pessoas, que não são, para os países em desenvolvimento, vamos assim dizer, para o hemisfério sul. Por exemplo, imagina, ir para um país onde tu não vais ter o mesmo conforto que tens Mas tu não aqui. vês isso a acontecer. Tu vês pessoas a irem para os países minimamente parecidos aqui. Que sabes que tens um sítio para dormir. Literalmente, tu não conheces... Tu viajas para conhecer o mundo. Uhum. Mas tu não conheces o mundo porque tu vais sempre. Procuras sempre um padrão. Mas isso eu acho que é uma contradição, por exemplo. Imagina, esta geração Z, a Generation Z, como lhes costumam dizer, eu acho que é aquela geração que eu quero sentir liberdade. Tipo, eu quero ser livre. Imagina, aos 18 anos, que é a cena mais mentirosa que podem dizer, que é, eu, aos 18 anos, eu vou sair da casa dos meus pais e vou para ali e vou fazer aquilo. Ou seja, eu quero liberdade porque estou cansado de estar para casa dos meus pais e não mandas em mim, eu faço o que eu quero e não sei o que, não sei o que mais. Mas depois também é aquela coisa de, ok, tens 18 anos, tens 20 anos, tens 22 anos, diz-me uma coisa, quantas vezes saíste da tua zona de conforto para ir tipo para um sítio qualquer, como muita gente vai, aquelas... Por exemplo, voltamos à situação da África, as pessoas vão fazer voluntariado para a África e vão sair da zona de conforto, não sabendo para onde é que vão, como é que vão, para onde é que estão, e isso tudo. Essas pessoas, eu gabo-lhes a coragem disso. Porque as pessoas são corajosas. E saem da zona de conforto delas. Literalmente é a geração, é aquela pessoa que sai da zona de conforto dela para ir para outro sítio. Exemplo, ires por exemplo para a guerra, és da tropa, és do exército, vais, sei lá, para Israel ou qualquer coisa assim, porque estás a defender a tua pátria, apesar das pessoas estarem a ganhar, e não tenho nada contra isso, porque as pessoas realmente estão a ganhar dinheiro e estão a fazer, a defender a nossa pátria, a nossa nação, as pessoas não sabem se voltam. Exatamente. E vão sem saber. E lá está. O afilhado da minha mãe vai receber, eu não sei, mas ele tem um suplemento qualquer que se morrer dá um X à família. Porque isso já é um dado, não é dado certo, mas ele tem 50% de chance disso acontecer. É aquela coisa. Exato, mas é aquela questão de a geração agora que quer liberdade, não é? Eu quero ser livre. Mas depois quando tens a oportunidade de ser livre, e quando eu falo oportunidade já tens o teu dinheiro, estás a trabalhar, tens a tua vida minimamente já mais ou menos orientada, no sentido em que já ganhas dinheiro, não dependes tanto dos teus pais, Eu acho... na verdade tu não sai da tua zona de conforto na mesma. Eu acho que A mesma se pessoa... tu tiveres filhos, não o vais fazer. Certo, mas eu estou a falar antes de teres filhos. Mas tu achas que essas pessoas são mais felizes? Do quê? Essas pessoas que saem da zona de conforto. Não é questão de ser mais feliz, é questão de conheces outra vertente. Pronto, então são mais realizadas. Não, são mais conhecedoras, têm mais conhecimento.
e são mais bem vistas, não é bem vistas, mas Tá bem, as pessoas têm não um fazem. sentido aventura muito, muito apurado. Tu podes ter um sentido de aventura apurado e não é por isso que te vais pôr... Certo, correto, mas é aquela questão de tipo, e desculpando o termo, agarra-se pelos cornos, tipo, vou para ali, quero ir para ali, pronto, e vou. O que é que vais encontrar? Não sei, não faço puta ideia, não quero saber, vou Isso é descobrindo tipo, conforme a situação. As típicas viagens de mochila. Pega na mochila e vou para aqui, ok. Tenho voo, quero um voo daqui para Tu França. tens os voos marcados, tu Exato, não sabes, e depois não sabes para onde é que vais, não sabes onde é que vais dormir. E desenrasca, quero um voo daqui para tipo França, road de trip. França, exato, de França para a Suíça, da Suíça isso. para a Turquia, da Turquia para o Japão. É isso, imagina, Pois, ou seja, exato. vais conhecendo um bocadinho, mas lá está, é aquela contradição que continua a ser, que é, eu quero mais liberdade, eu quero ser liberdade, eu quero ter liberdade, Eu quero ser liberdade. eu quero ser liberdade, eu, quero, eu Ai, todo eu sou liberdade, eu quero ser liberdade, eu quero ter liberdade, e eu sou livre de fazer aquilo que eu quero, e está tudo certo, ok, contra isso nada, mas depois tens a outra parte da geração que é, desculpem, eu quero ser livre, depois tem aquela questão que eu também não quero ser da zona de conforto, porque estou bem aqui. Então, tu queres ser livre e não é a questão de viagem, estou falando no geral, é queres ser livre ou queres estar confortável? Porque o ser livre não significa que estejas desconfortável, não, mas muitas vezes é questão de ir partir para o desconhecido. Para onde é que tu vais? Não sei. Tipo, vou, pá, tive uma ideia aí, não sei o que, acho para Angola e não sei o que mais. E desculpem estar a falar na África, mas é provavelmente o que agora está mais na moda de nível voluntariado para estar mais com as crianças e até perceber um bocadinho mais como é que é a cultura deles. Mas é aquela questão de essas pessoas sim são livres, ou seja, querem liberdade e saem da zona de conforto delas. Não significa que a liberdade seja a liberdade em si, ou seja, as pessoas são livres na mesma e podem procurar outra zona de conforto, até porque até podemos entrar numa questão de sair da tua zona de conforto é sair do teu país? Não necessariamente. Porque imagina, há muita gente que conhece. Eu digo isto, malta, a nível de viagens, eu sei que se calhar não há. Há tipo, se calhar a maior parte, eu vou dizer, 90% das pessoas que são portuguesas não conhecem o Portugal Sim, exato. como ele é nu e cru. De ir para o interior e conhecer a melhor pessoa que faz aquilo, o melhor restaurante que comes aquilo, a pessoa que não sei quanto e tudo isso. E Mas até são pessoas capazes de humildes. conhecer dos destinos de primeira classe, assim podemos dizer, as ilhas, sei lá, não sei onde, pai, 10 vezes. Foram para lá 10 vezes. E gastaram se calhar mais do que provavelmente fazer uma questão de conhecer o país como ele é, Exato, porque nós temos... as culturas diferentes. Porque nós temos culturas diferentes dentro do nosso país. Não é bem culturas diferentes. Certo, mas temos coisas diferentes, Temos percebes? coisas E diferentes. lá está, A pegas numa cultura é a mochila. mesma. Pegas na mochila, pegas no carro e vais à procura do eu vou dizer do desafio, mas não é bem do desafio. É tu sais da tua zona de conforto, da tua casinha, não é? E vais à vontade. Tipo, e vais conhecer, vais Se bem perceber. que eu acho que também é mais fácil assim. Não estás num país novo, não tens a barreira linguística. Sim, isso também. É Eu mais falo português, fácil. eu falo português, não falo inglês. Ok. É mais fácil também, isso acredito. Mas sim, nós temos coisas muito boas em Portugal que não são valorizadas. Certo? Por exemplo, o Algarve é muito valorizado Sim. e já tem... Epá, acho que já é demasiado, porque aquilo é mais estrangeirado do que português. Sentes-te mais, como a gente Exato, falou no já primeiro não episódio, te sentes em Portugal. É isso. É como a gente falou no primeiro episódio. Tipo, Exato. tu és turista no teu próprio país. Exatamente. Mas tens outros... Por exemplo, ainda não tivemos a oportunidade de conhecer o Alentejo todo, mas Uhum. epá, uma zona incrível, também tem praias, apesar de não parecer, tem praias. O Gerês também é uma zona incrível, floresta, natureza. Tens a Serra da Estrela, Exato, é tudo... Tens mesmo ali o próprio Cavo Carvoeiro, por exemplo, ali na parte de Peniche, apesar de ser litoral, também tens uma zona muito fixe. Não vão às rochas. Certo, mas lá está, certo, isso, agora estava a pensar porquê, já sei. Imagina, é tudo isso, percebes? Ou seja, imagina, tens muito sim. para conhecer o país. E depois há outra coisa que é, eu acho que muita gente faz isto. A maior parte da malta vai viajar para contar a viagem quando chega. Estou
do propriamente viver a viagem. Por exemplo, eu vou à Lagoa, por exemplo, aos Açores, ao Pico, ao Faial, à Ponta Delgada, à vais Angra do provar, por Heroísmo. exemplo, aquele cozido nas Exatamente, nas furnas. furnas. É nas furnas. Furnas. É? Acho que é furnas. Já não sei. Furnas ou fornas, é tudo igual. Não, desculpem, não é. Não é. Furnas. É furnas, É pronto. furnas, Imagina, tenho quase certeza. mas lá está. Mas tu vais para... Lá está, mas cada vez mais a malta vai para contar a viagem do que propriamente viver a viagem. Imagina, Sim, eu vou para ali, eu vejo isso. eu vou para ali, eu vou para os Açores e vou fazer aquilo e depois tem fotografias de tudo. A malta tem fotografias. Imagina, a malta vê um passarinho. Vi um passarinho que queria voar. Desculpa. Vês um passarinho tipo pousado em cima de uma cena qualquer e olha, espetacular. Desculpem. Olha, está uma fotografia já tirada. Sim. Tipo, aí olha, vou tirar uma fotografia. Não vivem o momento. Não vivem o momento. Não apreciam, por exemplo. É a mesma coisa que tu chegares a um restaurante e a primeira coisa que tu fazes... A primeira coisa que tu vais é tipo, olha, tenho coquetel. Exato. Ou tirar ao prato. Não aproveitas a comida. Não aproveitas o momento, não aproveitas sequer a pessoa que está contigo. Exato. Ou seja, tu vais mais para tirar a registar, fotografia, exato, queres registar vais tudo meter no em TikTok, vais fotografia. meter no Insta e não sei o que e papel. Ou até para contar, nem que metas, mas é para contar à tua Sim, família. para dizer tipo, olha, Não aproveitas. fui a Madrid, por exemplo, vi um... Vou dar um exemplo muito simples. O meu barbeiro foi para Madrid, as you may know. Foi para Madrid ver o Real. E ele foi para lá, ele tem fotos, é óbvio, porque é um sonho dele de criança, mas ele foi para lá para viver a viagem. Exato. O contar a viagem é um como se diz nos jogos, é um DLC, é um add-on, para, ok, olha, tirei uma fotografia aqui, tirei uma fotografia ali, fui ver ali, mas estar dentro do estádio, verificar, ver tudo e viver um bocadinho daquilo é muito diferente. Viver a experiência é sempre melhor do Lá que, está. Só que infelizmente do a que questão contar a experiência. dos telefones, eu vou dizer infelizmente e eu contra mim falo, eu sei, não é? Não somos assim tanto. Sim, mas imagina, mas o facto de tu ires viajar e não saber, tipo, viajar e não sei quanto e andas sempre a tirar fotografias, claro, a gente tira fotografias a tudo, não é? Mas tiras sempre uma fotografia, fazes sempre ali um story, vais para ali, não sei o quê. E depois imagina, por exemplo, quando a malta vem a Aveiro, ou vai a Aveiro, e não sabe, por exemplo, onde se comer, sei lá, um bacalhau bom, ou ir, por exemplo, vão, sei lá, comer, nem sabem o que é que são tripas de ovos moles, ou nem sabem a história dos ovos moles, não sabem a história dos moliceiros, não sabem a história, eu chamo-lhe gôndolas, mas isso sabes perfeitamente o porquê, mas é brincadeira, mas não sabem as gôndolas, porra, agora ia dizer gôndolas, não sabem os moliceiros, não sabem a história dos mesmos, não sabem o que é que quer dizer as questões. As pessoas não procuram, sabes? As pessoas vão lá porque, por exemplo, porque é giro. Vou-te dar um exemplo. As pessoas... Ai, Aveiro. A Barra é Aveiro. Não é Aveiro. É Ilhavo. Barra pertence a Ilhavo. Mas pronto, tudo bem. É Farol de Aveiro. Se bem que tu vais lá, vês e diz Farol de Ilhavo. Mas não vamos entrar nesses pormenores, não. Pronto, é um assunto que mexe. Costa Nova. As pessoas não vêm a Aveiro por causa da Costa Nova. As pessoas vêm a Aveiro por causa das fitinhas na ponte do fórum. E estão ali, tiram a foto ali e vão embora. E não conhecem nada de Aveiro. Não. Por exemplo, não andam de Moliceiro. Eu contra mim falo que eu sou daqui. Estou aqui há bastantes anos e nunca andei de Moliceiro. Isto também não... Imagina... Eu vejo aquilo desde sempre. Certo, sim. Uma pessoa que queira realmente conhecer a história. Imagina, as pessoas vão dizer assim: olha, já foste a Aveiro, já. E então o que é que tu viste? Fui às Pontes das Fitinhas, muito bom. Fui à Costa Nova, incrível, aquelas casinhas e não sei o que mais. Certo. E fui ao Farol, e fui à Barra também. Ok, e diz-me uma coisa: foste à Vista Alegre? Por exemplo? Vista Alegre? Mas isso é uma marca de louça, sim. Mas sabes que existe história. lá o Museu da Vista Alegre. Sabes que tens lá as casinhas de como viveram as coisas. Ou seja, como viveram as pessoas que trabalhavam na Vista Alegre diariamente. Consegues aceder à antiga fábrica da Vista Alegre. Consegues ir, por exemplo, dormir no Monte Belo, Vista Alegre e Ilhavo, que agora é um hotel, mas antes eram casinhas. Consegues ver onde é que eram as casas do pessoal e ver as diferenças. Lá está aquela questão do choque cultural que muita gente não sabe.
né? A fábrica da Vista Alegre, quem vier a Aveiro e procura Vista Alegre, e até uma experiência Agora, boa de se ir conhecer um bocadinho o museu e como é que a Vista Alegre nasceu, da ideia do homem, porque é um senhor visionário, é uma. Mas é caro, certo, correto e afirmativo, Não mas porque é tudo manual. Aqui há uma coisa que a gente também tem que dizer, que é o artesanato paga-se, e paga-se bem. Apesar daquilo não ser artesanato, ou seja, aquilo pode ser artesanato, mas artesanato paga-se, mas paga-se bem. E certo. as pessoas dizem, a Vista Alegre é cara. É um facto, mas É não caro, há, mas mas tu não também há, não tens- não há máquinas, é tudo feito à mão. Sim, a maior parte das coisas Exatamente, é. ou Sim. seja, é normal que vocês vão e paguem caro, mas também percebam o seguinte, que é, por exemplo, entrar na Vista Alegre não é caro, ir à capela Não. e à igreja não é caro, dormir no Montebello, dependendo, Isso é um um bocadinho, bocado. porque também Mas é têm a considerado cultura, luxo. lá está, mas têm a cultura depois, mas podem ir visitar os bairros da Vista Alegre, perceberem a diferença das casas, Nada, exatamente. perceberem a diferença das casas grandes com as casas pequenas e perceberem que as casas grandes eram para as FIAs, por exemplo. E isto não querendo vender Aveiro como o Vista Alegre, nem nada disso, mas é questão de Aveiro não tem muita história, é um facto. Tem a questão dos moliços e dos moliceiros. Sim, mas ou seja, mas a malta não, como tu dizes, não se interessa. Não se interessa. E vai às partes que já estão mais Exato, conhecidas que o tremoço. Por exemplo, vão aí e não têm a curiosidade. E quem fala Aveiro, fala Porto, fala Braga, Sim, fala mas, por Lisboa. exemplo, agora vou dar um exemplo que tu não conhecias, nunca tinhas visto. Uma coisa que toda a gente come, bacalhau. É daqui, muita gente não sabe, mas é daqui que ele está a maior parte das empresas. Eu acho que também há, por exemplo, Tondela e assim. Sim, mas sai tudo daqui, a verdade é uma. Há aqui a maior parte e as mais conhecidas também, a maior parte é tudo aqui. Nós temos um bacalhoeiro que dá para conhecer. Sim. E a maior parte das pessoas não sabe disso. Porque Certo. não procura, não quer, vai ao centro e pronto, tudo certo. Vi moliceiros, vou embora. Não, ainda por cima Aveiro é uma área plana. Tu podes andar de bicicleta, alugas a buga e vais. Sim, E eu estou a vender a minha cidade. Mas é verdade, mas isto para As dizer, pessoas não- mas isto para dizer que é a questão de viver, de vives a viagem. Tu não precisas de ir para o estrangeiro para viver a viagem. Não, tu podes ir ali, que também é uma coisa que nós vamos fazer agora. Tu podes ir a Coimbra, Vamos por ali exemplo. ao norte, Sim. conhecemos a senhora Amélia, que faz tipo... Que é melhor, por exemplo, imagina, vais à Serra da Estrela, conheces a melhor senhora que faz enchidos naquela cena, Exato. que faz o melhor queijo da Serra da Estrela, para quem gosta, E estás lá a e que provar. estás lá a provar e não- conheces a pessoa na boa. Vais a Lisboa, por exemplo, e vais só àqueles sítios, se bem que Lisboa, pronto, é um bocadinho diferente, mas sei lá, vais, por Sim, exemplo, a é Coimbra, mais- que tem a malta, sei lá, há tanta coisa para conhecer, e que muita gente vai só para conhecer... bonito. E porque toda a gente vai. Exatamente, a Serra da Por Estrela vou lá para Beneb, certo? fomos- Nada contra. Nós fomos a aqueles moinhos que é no meio do nada. Lá para cima. Ah, sim, sim, sim. Por exemplo, ninguém conhece aquilo. Mas se Sim. vocês procurarem realmente as coisas em Portugal, há coisas mesmo muito bonitas. E lá está, isso é aquela questão de viver a viagem do que contar a viagem. É normal, é óbvio que a gente tirou fotografias, a gente foi picando algumas fotos e tudo isso. É normal, Sim, mas era estranho se assim não fosse. Também para ficar registado de, olha, fui ali, estive ali, fui lá, comi ali, foi bom, não comi, não sei o quê. Mas, por exemplo, há uma diferença que é, se nós vamos a um sítio novo, isso acontece mais no norte. As pessoas normalmente são mais simpáticas no norte. Se nós vamos a algum lado comer, ou conhecemos uma senhora na rua, nós não temos coragem de sacar o telemóvel, começar a gravar a pessoa, só porque a pessoa está a falar connosco e está a ser simpática e diz, olha, venham aqui provar alguma coisa. Pá, não. Por exemplo, agora eu vou ser um bocado, apesar da gente estar um bocadinho, não é divergir, mas é verdade, na situação de conhecer o Portugal e afins. Imagina, muita gente gostava de ir ao mercado do Bolhão, porque era o mercado do Bolhão. Aquilo agora é turístico. É aquela questão da peixeira, da senhora da Ribeira, estás a ver, que te fala a senha e que te conhece pelo nome, que chega lá e diz, oh Micaela, então, ó, tenho aqui uma perinha ali, roxinha, bem boa, queres aí 99 cêntimos o cão lá, e berro. Imagina, eu não fui ainda ao Bolhão Novo, eu fui com a minha mãe várias vezes ao Bolhão Antigo, e não é que me metesse confusão, mas
era diferente, sabes? Tipo, era uma questão mesmo de mercado. É mais calor. É mais a situação da pessoa saber, imagina, tu sabes que vais comprar uma coisa e aquela coisa é mesmo boa. Estás a perceber? Tipo, é diferente, estás a me entender? Ou seja, apesar de ser turística agora e tudo isso, mas sei lá, malta, aquilo que a gente quer dizer é, eu acho, pelo menos eu quero dizer é, viva a viagem, além de só tentares contar a viagem. Porque se tu vais só para contar a viagem, Não aproveitas a provavelmente não vais aproveitar nada. E não vais conhecer, se calhar, metade do que a cidade apresenta. Acho eu. Acho que as cidades têm muito para apresentar. Tipo, sei lá, por exemplo, Leiria não existe. Por exemplo, Óbidos, por exemplo. Águeda, por exemplo. Estou a falar aqui de cidades que eu já fui e que me lembrei. Por exemplo, a gente vai a Óbidos também. Minho tem muita coisa para conhecer. Sim. Muita coisa para comer. Sim, e muita gente vai ali e não sabe o que é que vai fazer, não sabe o que é que vai fazer. Preferem ir, por exemplo, para Menorca. Olha, antes de conhecerem qualquer outro país, conheçam o vosso. Sim. É muito importante. As pessoas vêm aqui e dizem que nós recebemos bem. Sim, nós somos hospitaleiros. Que nós temos boa comida, tempo, uma cultura boas incrível. Pessoas. Portanto, nós estamos num país incrível. Eu tenho uma questão que é, eu já vi muito, por exemplo, há muitos estrangeiros, tu não vais ao Porto muitas vezes e não andas no Porto, não é isso, não andas no Porto a pé muitas vezes. Claro mas já não. me aconteceu, por exemplo, no Porto, pessoas chegarem à minha beira e dizerem, olha, em inglês, desculpe, diga-me uma coisa, o que é que há aqui para conhecer? Ou sei lá, onde é que se come bem? Em inglês, ou seja, turistas que querem saber mais e andam com o mapa perdidos, mais perdidos que sei lá o quê, com o mapa na mão. Eu acho que essas pessoas tu eras têm incapaz, uma mentalidade exemplo, muito diferente. Tu eras incapaz de pegar no mapa e dizer assim, ok. Agarrados ao telemóvel. Tu eras incapaz de dizer assim, por exemplo, com uma caneta, dizer, ok, eu quero ir aqui, eu quero ir aqui, eu quero ir ali, e agora como é que eu vou? Vou ir para aqui e não sei o quê. Exatamente. E a malta, é verdade que há pontos turísticos específicos para aquilo. Mas, ok, onde é que se vê, por exemplo, melhor a Ribeira? Onde é que se vê melhor Gaia? Onde é que se vê melhor uma cidade, sei lá, não sei, estou a dar aqui exemplos, porque ontem vimos isso, as pessoas à procura de uma melhor posição para ver do Porto Gaia, sei lá, de Ilha ver Aveiro de uma forma diferente, ver a Ria de uma forma diferente, ir ao Tejo e ver o Tejo de uma forma diferente, onde é que eu consigo ver o bairro Alto ali, se calhar uma coisinha, não sei, atenção, posso estar a falar a maior asneira de sempre, porque nunca fui. Raramente vou a Lisboa e quando vou, não é que não gosto, mas é muito trânsito e muito calor. Mas é aquela questão de onde é que eu posso ir, onde é que eu vou, dá para ir ali, dá para ir lá. Sim. Dá para perceber dessa forma. Portanto, acho que é essa a questão de viver a viagem que a malta não tem e se calhar muito também impulsionado por não sei. Por os ecrãs. É muito por isso. Sim, e não só. E quando vão viajar, e nós também ajudamos nisso, apesar disso, nós também somos, além de sermos uma agência, nós também somos e começamos como Travel Planner, como falámos no primeiro episódio. O planeamento da questão é muito importante. E, portanto, conhecer um bocadinho a situação do sítio e tudo isso é importante por isso. Ou seja, acima de tudo, e não é vender um produto, mas é a questão de conheçam, pesquisem, não querem perder esse tempo. Há serviços que os fazem. Há serviços que fazem com que vocês conheçam um bocadinho mais o sítio e consigam fazer isso. E não é puxar a brasa à nossa sardinha, muito pelo contrário. Mas se vocês vão para a França e vão para uma cidade específica de França, vão conhecer a cidade por isso. E portanto, acho que estes pontinhos que a gente foi tocando hoje aqui nesta semana de Room Sessions, acho que, pronto, polémicos ou não, principalmente pelo início, acho que foram interessantes para que nós consigamos ter aqui um bocadinho também de opiniões também, mas acho que o final mesmo e a base e o sumo disto é, deste último ponto, é viver a viagem acima de tudo, sem preocupações, sem medos, e não tenham problemas de perguntar e de se aventurar nisso. Porque lá está, a questão da liberdade e depois ser assim, a situação da parte de conforto é um bocado diferente. Portanto, malta, deste podcast todo que já vai com, eu vou dizer 1 hora com as entradas e as entradas. Não é que era para ser pequeno. Era para ser pequeno, mas opá, foi o que foi.
Desejo-vos ou desejamo-vos uma ótima semana. Como sempre, nós dizemos sempre no final dos podcasts, atentos às nossas redes sociais com promoções, com preços exclusivos, aproveitem os preços, porque muitas vezes já aconteceu, eu quero aquele preço, já não há, e muitas vezes já não há, a gente publica e amanhã já não existe, ou hoje já não existe. Não, porque os preços estão sempre sujeitos a mudanças da companhia aérea, da disponibilidade mesmo deles. Exatamente, e da confirmação também. Sim, da confirmação, nós mas nem colocamos só. desde 300 euros, mas não significa que você vai um dia já 300 euros. Muitas vezes acontece, Sim. mas é aquela coisa que a gente pesquisa e olha, está aqui um preço bom e vai. Exato. E como nós, 36 operadores turísticos que existem. Quanto mais pessoas houver para o voo, mais caro vai ficar. Exato, portanto, estejam atentos nas redes sociais. O nosso site também tem a questão das oportunidades de última hora, que vocês podem estar atentos e contactar-nos pelo nosso WhatsApp ou Instagram. Nós, pelo menos acho eu, não temos mais nada para falar neste Home Sessions de hoje. Desejo-vos, como sempre, eu e a Micaela, desejamos-vos sempre uma ótima semana. Boas viagens e nós vemo-nos no próximo Home Sessions. Até lá. Home Sessions, a me guiar, o som do vento, vou viajar. Histórias guardadas no olhar, paisagens.